Oi, gente, sejam bem-vindos ao Vibe de Vendas, o podcast da ProDados. Hoje a gente está aqui com uma figura muito bacana, um cara super bem-humorado, que é o Cristiano Lins, dono da ProLins. Olha, notaram aí o joguinho aí que teve? ProLins, Cristiano Lins. Já vai com 26 anos trabalhando com softwares, tá? O negócio dele hoje é um negócio que vai bem, tá no Brasil inteiro. Tá? Ele hoje trabalha com 3 linhas de trabalho diferentes, tanto com softwares sob encomenda, geração de sites e assim por diante, que é a casa de softwares, como ele trabalha com alguns softwares de prateleira no sistema SaaS, né, na área de financeira, de filas, né, de diminuição de filas e gestão de filas, no sistema médico para pequenas clínicas e para pets, tá? Inclusive com um bom sistema de telemedicina para pets. Então, se você tem uma sua veterinária e quer fazer telemedicina com seus clientes, ele tem um sisteminha lá para vocês gerirem. E também, que é o negócio importante para ele, dentro da estrutura, com outsourcing, né, com terceirização de mão de obra na área de desenvolvimento. Então, hoje está aqui com a gente o Cristiano, da ProLins, para bater um papo com a gente sobre essa área, a área de tecnologia, a área de softwares, para ajudar a gente aqui nessa troca de mensagens e de experiências que a gente promove nos podcasts da Vibe de Vendas. Está com a Você, gente também o Marcelo, nosso sócio, e vamos lá, né? Cristiano, você esqueceu de uma coisa, um detalhe importante do Cristiano, né? Ele é esportista. Ele é um dos campeões aí de kitesurf aqui do Ceará, vive velejando aí por toda essa eu soube orla. que depois que ele ficou rico, ele só agora dedica 70% do tempo para o kitesurf. Vai que os anjinhos da boca mole antigamente, viu? Não, Fosse campeão, vou deixar para e vocês ele aí, tem, que participei de uma e ele, competição. e ele tem um recorde, viu? Ele foi o único kitesurfista que conseguiu atropelar um jumento. Eu não sei como ele conseguiu essa proeza, mas ele conseguiu. Faz 20 anos atrás, ele ainda se lembra disso. Mas vamos lá, Cristiano. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse podcast da Prodados. É uma honra. Espero contribuir aí com muita informação de valor para os seus ouvintes, seus telespectadores. E é isso. Cristiano, fala pra gente aí um pouquinho da tua trajetória. Como foi que você começou, os principais desafios no começo. A gente aqui a gente gosta muito de passar a experiência pessoal de negócio, de empreendedorismo das pessoas. Mas Então, eu fiz fala pra gente um faculdade, pouco. eu fiz faculdade de tecnologia bastante tempo já, né? Não vamos falar em datas. E durante a faculdade mesmo já iniciei estágio em algumas software houses aqui do Ceará. E assim que eu me formei, eu fui para o Banco do Estado do Ceará. Foi uma grande escola para mim. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar, além de grandes profissionais, né, com diversos tipos de tecnologias, né, mainframe, micro. A gente viu acontecendo muita coisa. Participei do projeto do SPB, os primeiros internet banks, os primeiros mobile banks, né? E quando eu saí, na verdade, durante o BEC ainda, quando foi privatizado, eu abri a ProLins e iniciei, no que a nossa essência é casa de software, né? Iniciei desenvolvendo alguns projetos, que até hoje alguns são meus clientes. Então, voltei para o BEC já como para ajudar na privatização, mas acho que o meu primeiro projeto foi junto com a Ultragaz e o segundo já foi um mobile bank, um internet bank junto com a Unicred. E de aí por então, graças a Deus, a ProLins está aí até hoje, firme e forte, nessa montanha-russa que é ter empresa no Brasil, né? Mas, assim, já se vão mais de 25 anos aí de ProLins, abri outras empresas em paralelo, mas eu sempre disse que a ProLins é meu peixe piloto, É né? a casa, né? A É, casa materna. e a partir dela acaba surgindo novos negócios, novas estruturas. Tive a honra de conhecer o Marcelo e trabalhar com ele uns 15 anos, não foi, Marcelo? Foi. Projeto da Coca-Cola. A gente implantou, contratou a ProLins, né, na pessoa do Cristiano, que fazia a integração da nossa coleta de dados com o sistema da nossa na época, né? E depois virou Solar. E até hoje a gente ainda tem resíduos do sistema do Cristiano rodando nos nossos servidores. É muito bacana. A ProLins deu uma coisa para mim, que eu sou muito grato a ela.
é a oportunidade de conhecer pessoas e negócios diferentes. Assim, como a gente atua como casa de software, ó, a gente atuou, falei de ultragás, de logística, foi para sistema de pesquisa com o Marcelo, banco, a gente atende porto, então a gente acaba atendendo praticamente o mercado todo. Sistema médico, como você falou, sistema PET, e isso me deu a oportunidade de conhecer vários tipos de segmentos e conhecer várias pessoas ao longo dessa trajetória, né? E ao longo lá no teu início, lá, qual foi o principal desafio? Pequeno, talvez sem capital, não sei como é que você era nessa época, se o papai Rapaz, bancou, se não bancou. não, eu sempre, no começo, eu me lembro quando eu abri a Prolins, um amigo meu chegou e disse, rapaz, a empresa de software só vive 5 anos. O principal desafio, às vezes, não era nem saber fazer o software, é você aprender a gerir empresa, Certo. você saber precificar seu produto, você saber pagar imposto, você saber gerir o seu negócio. Então, muitas vezes a faculdade lhe forma para você ser um bom Um bom profissional, técnico, um bom profissional. desenvolvedor, mas não ensina para você ser um bom gestor, de como gerir realmente a empresa. Tive algumas cadeiras na faculdade, mas nada muito aprofundado. Então, isso, acho que o principal desafio é você aprender a ser empresário, Uhum. né? E é que eu vejo ainda hoje. Eu acabo assessorando pequenas empresas e algumas startups, e é o que eu vejo, às vezes a pessoa tem ideia boa, às vezes a pessoa tem conhecimento, mas quando vai para a parte da empresa, é um outro mundo. Você tem que entender de tributação, qual tipo de empresa você vai abrir, capital de giro, como precificar seu produto. E isso aí, como E empresário, como foi para ti essa superação? foi na peia. Foi na peia. Eu falo que graças a Deus eu tive sempre santo forte, assim, naquele momento que você precisava de mais dinheiro, sempre surgia um projeto novo, né? Uhum. Até a estabilização da empresa e com volume de projetos e de contratos. Mas o nosso início era muito na raça, tudo era na raça, o desenvolvimento era na raça. Hoje em dia você desenvolver software é bem mais fácil, né? Você com o Google ali, agora ChatGPT, você tem a informação mais fácil. A gente desenvolvia com o livro embaixo do braço, né? Uhum. Quando saiu o Books Online, que a gente podia indexar e pesquisar dentro do computador, para a gente era quase o Google. Ainda tinha a questão de hardware, né? Tinha hardware para a gente. Que era E na época a gente fazia praticamente tudo. A gente montava o servidor, instalava, montava a rede, dava treinamento, acompanhava, realmente fazia tudo. O aprendizado super positivo, né? Hoje não, hoje a gente já vê os especialistas em cada área, né? Uhum. Então o processo hoje se tornou mais dinâmico, eu acho que também com mais qualidade. Você tem o cara da rede, tem um cara do front, tem um cara do back, né? O E cara da quando você chega nas infraestrutura. empresas, as coisas já estão um pouquinho mais organizadas, né? Então, Você só construir a tua solução lá dentro. as soluções em si, que antes a gente se preocupava, hoje a gente não se preocupa mais. Não se preocupa mais em fazer uma rede, montar um data center, né? Uhum. Quando você não terceiriza, já tem empresas especializadas aí para isso. Mas no nosso começo a gente tinha que fazer realmente tudo, de montar o computador, o servidor, dar o treinamento, a mão de obra desenvolver. escassa, sem qualificação. Se a gente pudesse dizer assim, qual é a melhor característica da Prolins é formar a gente, né? Então a quantidade de pessoas que passaram, aprenderam, e serviu ali de trampolim, né? Que a gente desenvolveu, deu profissão, é muito grande. Então, essa parte de formação meio que já está no nosso DNA. Isso é estruturado lá? Tem uma estrutura própria para formação? A Ou gente está no DNA? está no DNA. Na pandemia, a gente notou que com o boom da necessidade do profissional de tecnologia, se contratou caro, mas se contratou pessoas não muito capacitadas. E aí houve a necessidade de a gente criar a Universidade Prolins, que são vários cursos técnicos que a gente aquece o profissional para chegar ao cliente ou ao projeto mais completo, né? Então a Universidade Prolins é voltada para a tua Para estrutura. a minha estrutura. Quantas pessoas têm trabalhando contigo hoje, Cristiano? Hoje eu acho que estou em torno de 150 Quer dizer, desenvolvedores. já é um porte de empresa para desenvolvimento já bem bacana, né? Entre estrutura própria, SaaS e outsourcing, né? Sei.
do outsourcing também. Isso. Aí a nossa sede aqui em Fortaleza, tem uma filial lá em São Paulo, mas hoje a gente já tem clientes praticamente em todo o território brasileiro. Como é que você enxerga hoje, Cristiano, a receptividade, a cabeça dos empresários em relação a sistemas, a TI, a soluções de software? As pessoas estão mais abertas, elas estão indo mais na novidade. Como é que está isso hoje? Hoje está mais fácil, né? Então, assim, hoje, para a gente ganhar o espaço fora está mais fácil. Quando a gente vai conversar com o empresário naquele leigo desconfiado, como era, sei lá, 15 anos atrás, né? Que não tinha noção, que às vezes não achava que precisasse disso. Então, hoje você nota um empresário, além de saber tecnologia, sabe muito marketing digital, já sabe a necessidade de fazer anúncio. Então, o empresário, ele se modernizou junto, né? Ele sabe da necessidade da dependência da tecnologia hoje. Seja ela no sistema, seja ela no marketing, seja ela na mecatrônica, em um maquinário automatizado. Então, Mas tu acha que esses empresários veem só a tecnologia como a solução de tudo, ou eles entendem ainda que entre a tecnologia e a solução precisa de um bom ser humano bem qualificado para unir essas duas pontas? Como é que tu vê isso no mercado? Você chega, o cara, quando tu oferece um sistema, o cara diz, pronto, está resolvido o meu problema, ou ele tem que entender que precisa de alguém para tocar esse sistema, para fazer ele funcionar, para treinar as equipes. Ele diz, não, aí no final ele vira assim, como ele não botou a pessoa, porque gastou dinheiro com o sistema, diz, esse negócio não funciona, isso acontece ainda. você acabou de responder a pergunta, assim, dependendo do perfil do empresário, se ele é micro, médio ou grande, ele vai dessa variação, né? O pequeno e o médio, ele vai querer resolver tudo no software e gastar menos com pessoas, né? O grande não, ele já entende o valor da pessoa maior, já tem uma equipe técnica E maior. também tem capacidade para comprar algo personalizado, né? Então tu acha que Disso. até E a gente fala assim de empresário, mas muito empresário é empresário que é o dono da empresa, mas é o executor, é o que bate bola, chuta, cabeceia, faz tudo, né? Então ele então, acaba tentando segurar todo o time num custo mais barato ali nas rédeas dele, né? então a gente pode, nesse ponto de vista que você falou, a tecnologia vem, ocupa espaço, ela supre alguns gaps que aquela empresa tem, mas ela não demite, né? Ela organiza e traz gente mais qualificada para somar ela. Aí depende da tecnologia. Se a gente vê digamos, vou dar um exemplo, eu vou automatizar, digamos que você tenha uma clínica médica que tenha 10 médicos. Você imagina que para você organizar essa agenda dos 10 médicos, você vai precisar do mini call center ali para confirmar, reagendar, sabe, antecipar, Fazer a gestão da fila, vamos fazer dizer a assim, né? gestão. Quando você traz um robô para Da agenda. automatizar isso, você diminui o número de pessoas e a pessoa que fica ali é para resolver as exceções. Então, nesse caso, diminui o número de pessoas, né? Mas aí você vai e coloca o sistema novo financeiro de gestão, onde você precisa realmente cadastrar as informações de forma correta para você ter a DRE, o teu relatório de performance mais assertivo. Aí tem que ser uma pessoa que tem uma formação mais capacitada para fazer os lançamentos e gerir o sistema de forma mais completa. Não adianta você colocar uma pessoa menos capacitada, entendeu? Então, a tua pergunta varia um pouco O porte do cliente. não, e do E sistema que do você vai segmento, né? aplicar, do segmento que você vai aplicar, né? Então, a gente vê a diminuição para alguns sistemas repetitivos que você vê que ali a solução vai conseguir gerar uma automação, como a gente vê chat de WhatsApp para venda, alguma coisa desse nível. Que aí você tenta diminuir ali o teu vendedor, filtrar e jogar na mão dele ali já para ele ser o close, ali, só para fechar. Vai qualificando a intervenção do cara, né? Isso. Aí pode ser que nesse caso você diminua a tua força de venda, mas contrate vendedores mais capazes para fechar. Cada caso é um caso. Foi bom você tocar nesse assunto. Você, como uma soft house, uma empresa de tecnologia que anda, que navega desde da questão financeira de um banco
até uma clínica, um pet shop, né? Aquela loja de pet que tem, onde o cara não precisa mais ter um veterinário no local, porque vai usar lá o sistema de consulta à distância. Eu não sei como é o tradutor aí com cachorro, né? Na verdade, no PET você não pode chamar de teleatendimento, é teleacompanhamento, né? Pronto. Segundo o Conselho de Medicina Veterinária, não é permitido você fazer consultas online, é permitido fazer retornos, fazer um acompanhamento, etc. E como é a venda da Prolins A venda no meio tecnológico? a gente faz uma grande salada, então, dependendo do segmento, é presencial mesmo, é olho no olho, que funciona, que a gente converte mais. Se for um produto de baixo valor, um SaaS, a gente consegue vender 100% online, instalar online, acompanhar online. Produto pet, a gente vê, por mais que venha muito online, a gente vê que o presencial tem mais retorno, então é o que eu costumo dizer, assim. E a minha receita não é igual a dos outros. Possa ser que os outros tenham mais sorte num determinado forma de fechar negócio que eu. Então, o que a gente tenta fazer é ficar sempre testando e maximizando no canal que a gente tem mais retorno. Mas, assim, você faz prospecção de LinkedIn para falar, fazer o contato? Fazemos. A gente faz lista de ataque? Fazemos. Você faz Google para você buscar a pessoa ali mais final de funil para gerar a proposta? Fazemos. Vocês geram propaganda no Instagram, na Meta, visual para você pegar um lead que vá ser qualificado ainda? Fazemos. Fazemos a gestão de conteúdo como vocês estão fazendo para enriquecer o lead? Fazemos. A parte de remarketing interno e remarketing fora. Então você faz tudo em busca de você atingir um budget aí de fechamento comercial. Uma das coisas que a gente tem discutido muito, conversado bastante aqui no podcast, é sobre a questão do novo marketing, né? Sim, antigamente você tinha uma força comercial, fazia um anúncio em algum lugar, né, ou num rádio, ou numa TV, ou num veículo assim, e esperava o sujeito vir procurar. Você acha que esse processo novo dificultou ou facilitou a vida das pessoas? Como é que você enxerga Eu isso? acho que todas as mídias ainda e propaganda têm seu retorno positivo, né? Certo. Agora, cada segmento tem que ver como é que é utilizar ele da melhor forma possível. O que eu vejo é que hoje em dia você tem facilidade para chegar mais próximo do seu público-alvo, de uma forma mais barata, através do marketing digital, que você vai poder qualificar, você vai poder se comunicar com ele de uma forma mais barata e direta. É aquela história, você falou rádio e TV. Eu vou dizer assim, rádio e TV possa ser que seja um tiro de só cadeira, que eu vou atingir muita gente. Cristiano, mas se eu anunciar só ali no Jornal Nacional, beleza, você diminui o funil, mas você concorda comigo que ali você vai ter ali, poxa, diversas classes Muitas sociais, pessoas que não te interessam, né, na tua comunicação. como muitas pessoas que interessam, Isso. que podem gerar resultado ou não. O marketing digital promete um tiro mais ou menos de luneta, então você vai conseguir mostrar para aquela pessoa daquela faixa etária, com aquela renda, com aquele perfil, se é formado daquela região, etc., o teu anúncio, né? Então, você ter paciência para calibrar isso até dar certo para o seu negócio é uma coisa que vale muito a pena. Qual é o teu desafio hoje para vender? O que é que não te satisfaz? Que você precisa, cara, eu tenho que mexer nisso aqui porque acho que se eu mexer vai melhorar. Qual é o desafio? E a gente, no meu hoje é gente. Gente, né? Porque assim, dependendo do que eu esteja vendendo, se eu vender casa de software, outsourcing, eu preciso de uma pessoa um pouco mais qualificada, porque ele vai falar um pouco de processo com o cliente, tem que entender um pouco de tecnologia, tem que passar muita confiança, porque software é confiança. É ali na mesa, ali, olho no olho, você demonstrando confiança ali que vai entregar o sonho do teu cliente. Software não é barato, é caro. Então, além de você demonstrar que você sabe fazer, tem muitos anos no mercado, etc., tem muitos softwares de sucesso que você desenvolveu, a pessoa tem que olhar para você e sentir confiança que E você entender que você vai resolver o problema dela, vai né? resolver. Então, assim,
Nessa parte é diferente do SaaS, que você faz uma landing page, um vídeo explicativo, você está comprando isso aqui. Vai comprar isso aqui, vai usar dessa forma. Preto no branco, né? Uhum. É um pouco diferente. Então, é como eu te disse, como a gente trabalha com 3 grandes segmentos, casa de software, outsourcing, SaaS, os 3 diferenciam entre si na forma de venda. Eles não têm a mesma forma, outsourcing. Então, é parecido com casa de software, você tem que conhecer a pessoa, criar confiança, montar a equipe, né? Porque quando eu falo outsourcing, não é uma empresa de terceirização de serviço, que só está ali para alocar a mão de obra dentro da empresa. A gente entra, entende o problema, ajuda a desenvolver tecnologia. Então, tipo, eu tenho uma determinada tecnologia que encontrei uma empresa que trabalha com COBOL. Onde é que você vai encontrar alguém que desenvolve COBOL? Então, às vezes você tem que formar a Uma pessoa, pessoa para colocar lá. Isso eu aprendi em 1988. Pois é, Se quiser, meu currículo, eu tô lá. tamo juntos. E aí temos outros problemas, assim. Você imagina, às vezes, o cliente tem muita gente lá, tá muito cara a house dele e não tá tendo o volume de entrega que quer. Então, às vezes, a gente entra com a equipe da gente para organizar a house, ver qual o processo que ele tá, onde é que está embarreirando, por que está perdendo qualidade, o seu problema é na gestão, na forma. Tu tá entendendo? Então, Agora, eu vou lhe ajuda. perguntar agora como cliente, tá certo? Não como seu cliente, porque infelizmente a gente ainda não teve essa. Mas como cliente de outras casas de Pessoal, software. é porque tem hora que o Justino, ele esquece que ele é sócio da Prodados. É, E a gente é cliente do Cristiano. Ele ainda tem hora que ele vai no mundo. Peguei. Ele vai no mundo de executivo. ele não Aí, mas executivo, é, ele ainda não está se sentindo. A gente paga os boletos, ele assina lá os documentos, dá a senha, mas tem hora que ele dá uma saída assim, né? Inclusive o Cristiano também está desenvolvendo o nosso Eu quero site. dizer é que eu já peguei mais ou menos tudo pronto, assim. Também não é assim. Está fazendo o nosso site. Está fazendo, não, já entregou e está muito bom, por sinal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu já tive experiências antes com desenvolvedores, às vezes dentro da empresa ou às vezes fora da empresa, em que a gente chega dizendo, olha, eu preciso de um sistema para fazer uma determinada coisa. Só que quando você começa o desenvolvimento do sistema, você vai vendo que dentro da lógica interna daquele negócio ali tem vários desdobramentos, várias consequências, várias interações que você, como cliente, às vezes não consegue enxergar. E muitas vezes o desenvolvedor que está do lado de lá também não está capacitado a levantar essa bola para você, tá certo? Olha, pode ser feito assim, pode ser feito assado. O cara quer que você entregue a sua ideia pronta para que ele sente na frente do computador e simplesmente escreva o que precisa ser escrito, né? E aí, essa é uma dificuldade que eu já tive em outros momentos. vamos lá, Gino. Aí, quando chega no meio do projeto, começa a aparecer as coisas, né? Como Mas é é que isso. vê isso? Não, assim, é mais ou menos como se você for construir uma casa. Você pode querer construir a casa só contratando os pedreiros e fazendo sua casa, ou tu pode chamar um engenheiro ou arquiteto para fazer o projeto antes, para depois chamar o pedreiro. Certo. Do jeito que você me falou, você só chamou o pedreiro, ficou do lado dele dizendo eu quero isso, isso e isso. Então, com certeza você não vai conseguir ver tudo porque você não desenvolveu o projeto antes. Você antes tem que especificar o projeto, tem que prototipar, desenhar banco de dados. Com isso pronto, aí tu vai conseguir ver todas as telas, ver lá as observações de tudo que vai ter as saídas, as interfaces internas e externas. Aí sim você chama o desenvolvedor para construir. Então, o que acontece muito é o famoso barato que sai caro. Às vezes você acha que é mais barato chamar só o programador dizer o que precisa, mas acaba saindo caro porque no decorrer do projeto você vai vendo que precisa de mais coisas que nem você sabia. É normal. Isso. E aí fica uma saia justa para os dois. Fica ruim para você, porque tu acha que só ia gastar X, ou que ele tá te enrolando, porque não entendeu, ou porque ele disse que ia fazer tudo e tem que entregar Achando que o aquilo. cara não sabe fazer, né? E fica ruim pro pobre do desenvolvedor, que entendeu que era uma coisa, que achava que fazia aquilo em um mês, mas quando no decorrer do processo ele disse, vixe, em vez de fazer um mês, eu vou ter que fazer em 5. Então, a frustração que eu vejo muitas vezes é isso que acontece. É você colocar
Não, você O burro em frente da carroça. cá para nós, você está descrevendo exatamente o que aconteceu comigo. E normalmente essa contratação acontece assim, sexta-feira, no happy hour, o cara diz, doido, não vai contratar esse cara não, é muito caro, eu tenho meu primo, ele faz pra ti. Amanhã é sábado, ele tá de folga, vamos lá conversar. E aí o cara chega Então, lá... assim, então, o que eu aconselho? Você tem que primeiro ter um projeto bem descritivo ali, para que a conversa entre você e o desenvolvedor seja clara, para ficar bom para os dois. Às vezes você pega o desenvolvedor que está começando ali naquela ânsia de pegar aquele projeto, aceita de qualquer jeito, ele não faz nem um cálculo direito de quanto tempo vai durar. Quantas horas, né, Ele de tem que achar trabalho. outro projeto para pagar o seu, porque ele não vai conseguir nem sobreviver com o seu. E ainda tem outro problema, né? Hoje, Cristiano, não tem um mercado para você ter um software hoje, para você ter um sistema próprio, são N os profissionais que vão interagir, né? Desde o cara que monta o banco de dados, o cara que monta o servidor na nuvem, o cara que faz o design gráfico da coisa, o cara que gera o Tem o desenvolvedor de interface, o desenvolvedor do back-end, o front-end, design UX, QA, que é para fazer a qualidade de teste. Então, assim, no nossa estrutura hoje, eu tenho uma quantidade de pessoas para executar o serviço. E sem falar do projeto que tem que ser desenvolvido. Mas você imagina tu contratar uma pessoa para fazer tudo e não ter nem especificado direito o que tu quer, Uhum. né? Não, eu, quando fiz a pergunta, obviamente, eu esperava que você nos ajudasse nessa visão de como desenvolver esse projeto, E né? hoje em dia o desenvolvimento de software ainda está mais caro do que antes. sim. Está bem mais caro. Então, antes de desenvolver qualquer coisa, projeta antes. Ah, Cristiano, tem uma startup. Cara, faz o teu POC antes ali com um projeto menor para ver se aquilo dá certo. Testa antes, né? Porque às vezes o negócio sai tão caro que a startup não vale a pena. Para aquilo se pagar, vai demorar muito tempo, né? Uhum. E é por isso que a gente vê tanta startup e não tá. A onda de startup nasceu, mas poucas ficaram, né? Com Porque, eficiência, né? entenda, o termo é muito bonito, startup, mas no final é uma empresa. E a empresa tem que dar o quê? Lucro. Se a empresa não dá dinheiro, fecha. Uhum. E a startup, quando você abre e começa a faturar, é igual a qualquer outra empresa. Tem Não. que pagar imposto. E aí a gente entra com. Aí eu vejo que é igual como você falou, quando o cara vai montar a empresa, né? Ele começa a sofrer, né? Ele tem que ser um grande administrador. Mas eu acho que no Brasil falta um detalhezinho nessa montagem da empresa, né? Você precisa conversar com o contador, você precisa conversar com um advogado, Isso. você precisa conversar com um administrador, você precisa conversar com o economista e antes disso você tem que contratar a empresa de pesquisa para saber se a sua ideia é boa, porque ela pode ser boa para você e não é boa para o mercado, né? Ninguém vai comprar. A grande maioria não faz nada disso. Mas aí a gente, inclusive a gente, né? Inclusive a gente. Mas o certo é isso. A gente veste aquela carapuça que a gente é o dono da verdade e que o nosso sonho vai ser o sonho de todo mundo, né? E aí ultrapassa essa sequência de profissionais que deveriam atuar na inauguração da empresa, né? No futuro dessa empresa. O que eu acho assim, o cara que está começando pequenininho, às vezes até se justifica o cara falar. Mas às vezes você vê Mas, grandes assim, empresários independente- cursos independente do porte, o plano de negócio é essencial, que é tudo isso que ele descreveu, que está no plano de negócio, né? O problema é a ausência do plano de negócio. Então, assim, se a pessoa, bem que não contrate todos os indivíduos que a gente listou aqui na mesa, mas pelo menos tente fazer o plano de negócio, ele, para validar a ideia, já é um começo. Pelo menos para ele ter um raciocínio inicial de pensar no que ele vai fazer. Né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa mais simples. Quanto é que eu tenho que faturar para me pagar? Muitos não sabem essa resposta. Essa continha, né? E por quanto eu tenho que vender? Às vezes chega a pessoa querendo fazer um software que vai gastar, sei lá, meio milhão, 1 milhão, para vender uma licençazinha de R$50. Você imaginou quanto você vai ter que vender para aquilo ali retornar? E não só retornar, né? Porque às vezes o retornar é um investimento, mas o quanto esse 1 milhão poderia render numa mesa de investimento e quanto vai render o esforço que ele vai ter, a responsabilidade de manter aquele negócio no ar, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas, às vezes não sabem como precificar software e app. Eles não sabem por quanto vai vender. Eles dizem, não, vai ser uma licença gratuita, eu vou ganhar em propaganda. Só que eles não sabem nem como jogar propaganda lá, como vender, No ar, fazer. né?
Como É tipo assim, como é que você vai ganhar com propaganda se tu nunca vendeu propaganda na vida? E se o Então você está entrando em dois mercados de novo. Um de software, tu tem que fazer todo mundo vender o software, para ser atrativo para vender propaganda. E o segundo, vender a propaganda. Não, e o terceiro é convencer o cara que aquele local ali é o local bom para a propaganda dele, né? Porque Então, assim, essas perguntas é que quando chegam as pessoas lá do escritório, eu acabo forçando elas a fazer. Rapaz, me responda isso. Não é que eu não queira desenvolver, não, mas o seu sonho pode para ser. evitar a frustração, né? Mas Vira um pesadelo. é engraçado, você ficou falando aí, eu fiquei olhando as coisas e as pessoas com as quais eu convivi, e as pessoas, de um modo geral, elas acabam, é, assim, por vontade, né, por ambição, e aí eu estou falando até de forma positiva, né, nem de forma negativa, não. Elas ficam pensando o que, que vão fazer com o pouco que tem, com o dinheiro que tem para investir, e acabam se metendo em mercados que elas não conhecem, não entendem, né, e achando que dali vai vir uma coisa. Ah, mas isso aí é o bichinho do empreendedor. O empreendedor é isso, né? O pessoal que gosta de apostar, infelizmente. Mas, ou felizmente, né? Porque os que também Que não acaba de dar certo, né? tem um empreendedor que é o copia e cola, vê os outros tendo sucesso, eu vou copiar aquela mesma ideia para. Esse é o distribuidor de mercado. Porque ele Você- copia, não começa a dar certo, ele baixa o preço, queima o cliente, porque o cliente vai pelo Cristiano- preço, O que o o Cristiano está segmento dizendo é uma vai coisa, se acabando. o que o Cristiano está dizendo é uma coisa muito bacana, assim. O fato do cara entrar lá na software house dele para tentar desenvolver uma coisa que ele não entende, não significa que não vai dar certo, Não. né? O importante é o quê? É que você dê os passos corretos, É ser orientado. né? Ser bem orientado para fazer aquela ideia que você acredita, né? Porque senão realmente não teriam empreendedores É. nesse meu Deus, né? Dependendo do projeto, muitas das respostas conseguem se resolver lá, pela experiência. Dependendo do projeto, a gente indica consultores, indica Prodados para fazer pesquisa, indica o Brat para fazer o plano de De negócio. negócios, e aí vai. Ou chama um advogado parceiro para saber como é que é juridicamente aquilo ali, o contador para saber como é que seria a parte do imposto, né? Digamos, vou dar um exemplo. E do modelo de negócio, assim, né? Digamos Como é que que vai você vai vender, o que é fazer, um produto. a gente vai fazer um Uber de operador de mesa de podcast, onde ele vai estar lá o anúncio dele e a pessoa pode contratar. Aí começam as perguntas: você vai pagar direto para ele ou você vai pagar para a plataforma e a plataforma vai pagar para ele? Se você pagar para a plataforma pagar para ele, dependendo de você não organizar, você vai ser bitributado, concorda? Uhum. Aí você vai botar um split de pagamento, como é que você vai tratar isso? Para essa tributação Qual a ser relação dividida? trabalhista que você vai ter com ele? Qual é a relação trabalhista? Então, quem vai responder isso não é a empresa de tecnologia. Concorda? Concordo. Quem vai responder isso é o contador, é o advogado. E você vai precisar dessa resposta para você montar dentro do software a questão financeira. Exatamente. Senão, como é que o cara vai controlar os pagamentos E hoje, assim, engraçado como mudou também, né, nesses 25 anos. Antigamente, eu dizia que o desenvolvedor de software tinha a síndrome do Senhor dos Anéis, né? Meu precioso, né? Era aquele negócio só dele, guardado, né? Ninguém pode ver, vai copiar meu código, né? E hoje a gente mudou, né? Hoje é todo mundo querendo se conectar com todo mundo. Então, quando tu vai fazer um software hoje, além de tu ter que desenvolver, ainda é um leque. Tu vai plugar banco, tu vai plugar correio, tu vai cartão de plugar crédito. cartão, tu vai plugar outros softwares. Ah, ou tem um software específico que vai fazer a parte de vídeo. Aí tu chama outro software para dentro, com YouTube, com não sei o quê. Então, hoje ainda tu faz Não, esse Lego, essa gestão. E no segmento de restaurantes, que a máquina de cartão de crédito é a máquina que faz o pedido, que emite a comanda para a cozinha, Já faz tudo. que recebe, já faz o pagamento do depósito, que o cara já pode fazer o investimento, tudo numa máquina só e na mão do Tu vê garçom. os pequenos comércios, a máquina faz tudo. Ela lança ali o cardápio, já tem estoque e tal, já paga, faz tudo. Essas máquinas em Android novas que vieram, Aí quer dizer, sensacionais. como é que o cara da software house tem que ter um cara específico para fazer a tal API, né? Para ligar Fazer tudo. API, consumir API. Então, hoje,
conectividade é tudo, né? E assim, nós aqui, os três, tivemos a oportunidade de ver tudo isso acontecendo. Vocês imaginam? Uhum. A Vocês gente usaram o sempre está telefone, falando vocês isso. usaram o telefone discado, Nós usamos o Telex. Telex, Telegrama, tu usou Telegrama? Eu usei Telegrama. Eu também. telegrama, Tu não usou, não. usei. Não usou? Eu digo pro pessoal assim A gente que mandava telegrama para mandar parabéns, feliz aniversário. eu Aquele dou aula. envelope marronzinho com. Era o charme, era Vocês se o lembram que plásticozinho. antigamente tinha aqueles pages de secretária Sim, sim, eletrônica, sim, né? sim. Aquele Ontem, page é. esse fim de semana, eu estava dando aula, né? Eu fui dar aula para minha turma lá. E eu sempre provoco eles na primeira discussão, antes até de entrar na matéria, para a gente discutir o momento que a gente está vivendo em relação à tecnologia, essas coisas todas. E eu brinquei com eles justamente dizendo isso: olha, é, eu peguei o meu primeiro celular, o meu primeiro computador com 22 anos, meu primeiro celular com 26 anos, eu tive acesso à internet com mais de 30 anos de idade. Aplicativo eu fui ver já com 40 anos, foi que a gente foi ter acesso a um aplicativo, ou seja, a cada 5 anos praticamente a gente tinha que se reinventar, começar tudo de novo, certo? Então é uma coisa que é muito natural na nossa vida, né? Nós mais velhinhos assim, né, mais meia idade para cima, é que sabemos o que é inovação, meu amigo, porque de 5 em 5 anos a gente tinha que se reinventar, começar tudo de novo, aprender tudo de novo. Pra gente já não é novidade quando vem uma coisa. Quando vem uma coisa nova, né? Porque a gente viveu o futurismo, né? A gente assistia aqueles filmes de ficção que o cara abria como é aquele. Tem aquela nave espacial? E durante a minha vida, o tanto que eu escutei, não adianta eu instalar isso aqui, porque as pessoas não vão usar que não sabem. Ou meu público é muito velho. É osso, né, cara? Quando a gente fazia os terminais de autoatendimento de banco, dizia que aquilo não ia pegar, porque sempre tinha que estar uma pessoa para assessorar. E hoje. Todo mundo lê o cardápio do QR Não, Code. não, inclusive você vê aquelas velhinhas da cabeça branca, né? Com celularzinho. A minha mãe é com celular e ela não quer qualquer um. E ela tem glaucoma, quase não enxerga, mas ela não quer qualquer um, não. Tem que ser que a foto bata boa, porque não sei o quê. Aí a minha sobrinha chega lá e ela diz: olha aí, o que foi que mandaram para mim? Mas ela quer tecnologia de ponta. E subestimar essas pessoas é uma coisa muito. Eu participei agora de um projeto também, de um projeto voltado para 60 mais. E uma das coisas que ficou muito claro para mim, quando eu comecei a conviver com essas pessoas, que eu já tô quase lá, tô bem pertinho já, é que, cara, não dá para ter preconceito, não. A galera hoje, de todas as idades, está acostumada a conviver com inovação, está acostumada a ter que aprender as coisas, né? E ruim é quando a gente não se prepara, quando a gente subestima Faz uma isso. pesquisa agora. Quem tem dinheiro em moeda aí no carteiro? Nenhum, eu zero. Eu tinha. Ontem eu tinha. É difícil, né? Ela caiu no chão e ainda saiu gritando. Sem pegado. Coisa mais linda que o Pix como disseminou, né? Hoje Em poucos anos, 2 anos, 3 anos. A gente pode nem mais dizer essa desculpa que não tem dinheiro aqui, né? O pessoal do sinal já chega com QR Code. Ou seja, ele tem conta bancária. A pessoa às vezes não tá numa condição ali de estar desempregado e tal, mas bancarizado. Mas deixa eu voltar aqui para um assunto, que é o assunto da formação, que eu acho que para a gente é uma coisa assim que a gente acredita muito, sabe? Como é assim que tu faz para formar? Porque a gente tem uma coisa aqui de conversar sobre essa área e falando sempre assim que existe uma formação que ela é mais formal, né? Assim, de livro, de conceito, de teoria e tudo mais, e tem uma formação que é mais para o trabalho, para o desafio da empresa. Como é que tu enxerga isso? E aquela formação que ela é testada, né? Ela é testada e comprovada que ela acontece. No nosso caso, como a gente, na grande maioria, forma desenvolvedor, a gente tenta formar ele mais na linha da empresa. Então, hoje a gente nota que os desenvolvedores não estão. Porque hoje virou moda ser desenvolvedor porque ganha dinheiro. Então a gente não tem mais a figura do nerd. Vocês conseguiram entender isso? Então o desenvolvedor hoje não é tão estudioso como era antigamente. Não é aquele cara que é rápido de computador ali e tal. Então você tem muita gente hoje que trabalha na área de tecnologia, mas é um super usuário de ferramenta. Até porque as linguagens de programação e as tecnologias para você programar estão mais fáceis, né? Você não precisa. Quando eu te falei que aprendi o COBOL,
A gente, quando ia botar uma, que era o Clipper, né, também. É Clipper que chama a linguagem? COBOL era mainframe, Clipper já era É, outra linguagem. a gente tinha que, quando a gente ia botar uma cor, fazer a cor ou Tem um que dar o acabamento, a gente código, tinha que escrever o código da cor. E para isso a gente tinha no papel a cor que tinha que ter a cor no papel impressa para saber qual era o código. Hoje não, hoje a galera vai lá e só faz arrastar, né? clicar, é mais visual mesmo, né? Então, acaba que o profissional, para um nível de projeto, ele atende, mas para outros níveis de projeto, não. Então, a gente faz uma formação de engenharia de software mesmo. Então, a pessoa vai aprender metodologia, no caso da gente, orientação a objeto, vai aprender a linguagem SQL, modelo relacional. Então, a gente acaba voltando um pouco no tempo. E por esse pessoal estar ganhando dinheiro muito rápido, eles estão saindo da faculdade. Eles não estão concluindo a faculdade. Você vê cursos menores na faculdade, de 2 anos, 3 anos, né? Que é botando o pessoal no mercado. Isso tem um fator positivo de Velocidade. velocidade de emprego, mas o fator negativo é que a pessoa não vem, 100% preparada. Não vem com não vem Quando bacana, precisa de uma coisa de não mais desenrola, profundidade, o cara não desenrola. não desenrola. Mas e aí? Como é que... Às vezes o limitador dele é o Google. Onde o Google alcançar, ele vai, mas quando tem que pensar, fazer algum algoritmo mais estruturado, quando tem que fazer uma modelagem de um banco, não é? E Não. tu acha que a IA vai acabar com esse cara, dessa Então, eu consulta acho de que a IA Google? vai ajudar o cara que é esse carinha, né? Então, esse cara que não é tão bom, a IA vem ajudando ele a desenvolver mais rápido, né? Existe a A dar a resposta do Google mais mais rápida? rápida, né? Vem mais Mas mastigado. não vai pegar o lugar dele, vai preparar ele. Ou Talvez diminua, né? Porque você dando mais velocidade, você não precisa de tanta gente, né? Às vezes, um software que durar para fazer 6 meses, com auxílio, a pessoa sabendo usar, vai fazer em 4. Vamos lá. Diante de todas essas questões aí que tu levantou, para um cara como eu que não entende da área, o que, que ele tem que se preocupar na hora de contratar uma software house? Rapaz, Com o que, que ele tem que prestar atenção? assim, legado, vai estar quantos anos no mercado? Se você está muito tempo no mercado, está fazendo certo. Porque o mercado de tecnologia ele é muito cruel. Quando você faz uma coisa certa, você tem que fazer sempre certo. Você faz uma errada, consegue. Destruir tudo que você fez para trás, né? É que eu falo muitas vezes para os desenvolvedores com relação à ética, né? O desenvolvedor às vezes tem medo de dizer o código do amigo, né? Dizer, rapaz, não fale mal do código do amigo, porque para você desenvolver o software você tem 1000 maneiras diferentes de fazer. Não quer dizer que nenhuma esteja superior à outra. Não vamos falar mal dos amiguinhos, né? Isso. Ter ética, né? Então, assim, para você contratar, você saiba a história da empresa, procure alguns clientes da empresa, veja o que ela fez, converse olho no olho. E, digamos, se você for para casa de software, no contrato você faça o pagamento por entrega. Então, assim, eu quero que você me entregue esse cadastro pronto. Entregou, eu pago. Porque vai ser bom para ambos os lados. Porque a empresa de software também quer entregar o produto para. Para receber, né? Para fazer chegar no seu. Não tem problema. Tu imagina, o produto não é entregue, começa a atrasar, ele tem que segurar a mão de obra, é prejuízo. Então, quando você faz isso e coloca os pagamentos junto com os splits, com as entregas, você diminui bem o teu risco Uhum. daquele software ali não ser. Não chegar onde você gostaria que chegasse. Veja que documentação você vai receber. Você contrate num cenário ruim, digamos, mas se não der certo com essa empresa, o que ele vai desenvolver para mim, eu vou conseguir migrar para outra empresa, ele tem uma documentação assim que eu vou conseguir passar para outra pessoa, sempre você vai conseguir. Ao tempo que a outra pessoa vai absorver, é o que vai dizer, né? Eu escuto muito o pessoal de software dizer que às vezes é melhor começar do zero do que aproveitar o que o outro fez. Quando o cara diz isso, é bom ou é ruim? Mas aí depende do caso a caso, né? Às vezes realmente é melhor, mas às vezes é mais barato você tentar pegar o que já está rodando. Aí vamos dar um exemplo. Você tem um software que roda na tua empresa há 10 anos. Aí por algum motivo o desenvolvedor saiu, você não tem ninguém que dá manutenção, aí tu chama um novo.
Aí o novo, olha, é melhor fazer do zero. Como? Tá 10 anos rodando. 10 anos de informação lá dentro. Mesmo que você migre a informação, mas tá 10 anos rodando, só porque eu troquei o desenvolvedor, eu tenho que mudar Começar do tudo. zero. Então, acaso é acaso, né? Tem o caso que você mandou desenvolver um software que nunca rodou, realmente está com problema, não tem performance, não atende os requisitos que você quer hoje de cloud ou alguma coisa assim, aí o cara vai dizer, ó, é melhor a gente, o software não é tão grande, talvez seja melhor a gente refazer ele do que tentar ajeitar aqui, que vai ser como se tivesse que refazer. Então, cada caso é um caso, sabe? Entendi. Tem Tu que acha, ser tu acha que analisado. com a tua escola, com a tua universidade, ensinando essa mão de obra, você tem uma padronização por onde essa galera passa, ou é muito individual a maneira que cada um tem de construir a sua parte dentro de um sistema? A construção e a metodologia você consegue implantar. Agora, para aquilo ser padrão, a casa de software tem que exigir o padrão. Se você não diz para o desenvolvedor como é que ele tem que construir as bibliotecas, ele vai fazer de qualquer jeito. Vai. Que aí é que dá Uhum. os problemas nos sistemas. Não é que dê problema. Aí, quando o outro for dar manutenção, ele demora mais tempo de dar do que se tivesse tudo padronizado. Entende? Entendeu? Uhum. Não é que vá dar problema ou que o software vai ficar ruim. Não, eu digo assim, É mais problema é para custo. uma saída do cara e uma chegada de um novo. É igual custo. É igual assim. Qual é a melhor linguagem de programação? É a que o cliente paga. Todas são boas. Todas você tem cases de sucesso, né? Uhum. Às vezes a gente pega o pessoal dizendo, não, é melhor só aquela. Cara, depende de onde você vai utilizar, quanto você quer investir. Eu gosto muito da linguagem de programação que dá para formar a pessoa rápido e barata. Porque às vezes você pega uma linguagem que é nova, ninguém conhece, para formar é ruim, para substituir é ruim, que acaba não sendo interessante para o teu negócio. É, tem muitos mercados em que, quando uma pessoa lança um produto novo, rapidamente é copiado, né? Isso é uma verdade também para a área de software? Total, Total, né? total. Nada se cria, tudo se copia. É, aí tem que saber se vai. É aquela história Antigamente a startup só dava certo se fosse as coisas inovadoras, né? Aí depois virou assim, você já testou sua ideia inovadora, né? Uhum. Aí depois Eu participei de um programa de startup uma vez e a primeira coisa que o cara me disse foi o seguinte: você já tem a ideia? Eu disse, tem a ideia. Já tem o aplicativo? Tem. Você já testou a sua ideia antes de fazer o aplicativo? Eu disse, não. Mas você já fez o aplicativo? Fiz. O cara olhou para mim e disse assim: gastou dinheiro. gastou dinheiro, esse negócio vai ter que mudar que só na hora que você botar, É, testar a sua ideia. mas assim, é as modas das ondas, né? Lá atrás tinha que ser uma coisa inovadora, que ninguém tinha. Depois tinha que ser uma coisa já testada. Depois, se existisse no mercado, o que você traria de diferencial, né? Aí depois a pergunta mudou, né? O que você vai ajudar a impactar o outro, né? Como você vai ajudar o outro. Então, mas no final tudo é software e tem que dar dinheiro. Uhum. No preto e no branco é isso. Essa tua área de formação é aberta ou é só interna? Faz curso, o cara pode pagar e fazer um curso desses Não, teus? não. Não. Porque geralmente existe alguns projetos em paralelo da ProLinks. Então, eu tenho um projeto do primeiro emprego que a gente faz com algumas instituições, então é pegar pessoas carentes e dar a oportunidade de ir trabalhar. Então, a gente pega uma pessoa da comunidade, aí, às vezes o próprio desenvolvedor serve como mentor, a gente libera os cursos e se essa pessoa evoluir, a gente tenta dar oportunidade de emprego. Agora a gente está voltando um projeto que tinha, que é o Jovem Proliniano de Sucesso. Então, a gente chegou na Prodados. Vamos que a Prodados necessite de desenvolvedor Java, né, para a software house de vocês ou para desenvolver alguma coisa. Então, a gente pega, aí a gente assina o contrato, pega essa pessoa, ele faz o curso de formação lá de 2 meses, 3 meses, os de formação é todos os cursos, fazer um projeto. Pronto, eu garanto que ele fez os cursos, tirou nota boa em cada prova e fez um projetinho. Depois eu coloco na sua empresa durante 2 meses sem custo para você validar se quer esse profissional. Querendo, a gente assina um contrato onde esse profissional vai ter um ganho
no decorrer do tempo que ele passa dentro do seu projeto. Por quê? Porque depois dele formado, ele pode ir para o mercado, ele tem o problema do turnover, né? Uhum. E dessa forma, ele vai qualificar e vai ganhar mais por tempo. Você vai ter um profissional bom, um cara que já vai crescer com a cultura da tua empresa e ele já vai conseguir ver também dentro da sua empresa o progresso Uma perspectiva, né? de criação dele. Então, a ideia é essa. E é com o monitoramento de vocês. Isso, junto com o nosso monitoramento. E aí, E, pode ter a troca. a formação direcionada para o que a empresa precisa, Pronto. né? E dependendo da empresa que contrate isso da gente, um dos cursos é o curso da tua cultura. Como assim, Cristian? Dependendo do segmento da empresa, existem termos, nomes, coisas específicas daquele segmento. Daquele ambiente. Imagina, um ambiente médico, cara. Se for laboratório é um termo, de imagem é outro. Existe um mundo daquilo ali. Se for porto, é outro mundo de informação. Se for banco, outro mundo. Com siglas, com nomes, com Então, dependendo repertório do tamanho totalmente do diferente. projeto e que quer assinar com a gente da quantidade de pessoas, um dos cursos que a gente cria, esses cursos como é que é criado? A gente chama professores, doutorados e mestrados das faculdades daqui para criar os cursos para a gente online. Aí é feito os cursos e os quiz. Me lembrei até do projeto que a gente fez da Coca-Cola lá de Elaine, né? Aham. Então a gente faz os cursos e os quiz. Aí a pessoa fica, ele ganha uma vestimenta, lá no escritório vocês viram tem bastante espaço, e lá vai ter uma área específica para eles. E eles vão ser orientados de acordo com a tecnologia que vão. Quando é que eu passo para pegar minha comissão do quiz? Não foi aquele não. E aí Que só tem menino bobo. você forma aquela pessoa lá. Eles são treinados lá dentro e vão aprender engenharia de software e a função que vai exercer. Back, front, projeto, data science, o que for. E aí depois a gente coloca na empresa. Então, a gente, teoricamente, a Prolins assume 5 meses de um custo que a empresa não tem. Que ele tem que garantir depois para a gente a longevidade desse Do menino. contrato e do garoto E lá o dentro. garoto lá dentro, acolhido lá dentro por vocês. Entendi. Não é? Cara, muito bacana, viu? Ver que assim, porque uma das coisas que me preocupa nas empresas é uma coisa meio de efemeridade, né? O cara contrata uma pessoa e já pensa assim, se não prestar, bota por fora. E Mas toda às vida vezes é mais caro essa parte de é isso que eu, reposição, né? isso que eu ia dizer. Tem esse tipo de pensamento que certamente vai botar para fora, porque não há um link, não há um vínculo, né, da pessoa com a empresa, né? Eu tive também uma empresa que há um tempo atrás e uma padaria e nos 12 primeiros meses eu tive 12 salgadeiros. 12. Era um salgadeiro todo mês. Porque o cara entrava, não tinha compromisso nenhum com a gente e tudo mais. Eu só consegui estabilizar quando eu peguei um dos meninos nossos lá, que a gente contratou, que não tinha muita experiência, encostei ele nos salgadeiros e ele começou a aprender. Eu paguei uns cursos para ele fora. Aí foi que a gente conseguiu estabilizar essa área lá Prata da na casa. empresa, né? Prata da casa mesmo, a gente que formou, a gente que. O garoto disse, eu quero, e aí a gente disse, se você quer, a gente vai te propiciar, e aí a coisa foi. A nível de curiosidade, né? Eu acho que todo mundo é curioso com relação a isso, se isso ainda se é mito ou se isso ainda é uma realidade. O ambiente das casas de software, né? Ainda é aquele ambiente descolado, onde aquela cadeira é diferente, o cara vai tomar café, leva o computador, aquela garotada naquela alegria toda. Isso é real? Isso é um mito? Isso é só Google? Isso é só Rapaz, Apple? a gente vê cada dia mais esse ambiente de trabalho ficar mais agradável para o desenvolvedor, né? E o pessoal novo cobra muito isso, né? O cara leva o cachorro, o Em vez papagaio. de trabalhar de bermuda. Aí você vai para cada empresa e é uma conversa que tem com todos, né? Dia da pizza, você tem uma copa legal, às vezes para eles fazerem as refeições lá, uma área de escape, cadeira game. Lá no escritório foi tudo para cadeira game. E agora a gente está colocando outra ergonômica, porque viu que a cadeira game não é tão boa assim Não para é se tão boa, trabalhar. né? Aí eles próprios estão reclamando. Eles pediram a cadeira game, a gente colocou, e agora está mudando para uma
100% ergonômica, que você regula ela toda de acordo com, com a pessoa, né? Uhum. Então, Tem um bocado de mito e tem um bocado de verdade. então, assim, você tentar fazer um ambiente bacana, com planta, claro, colorido. A gente faz lá a geladeira da alegria, com refrigerante, comida, etc. A parte do cafezinho. Cara, assim, tudo isso ajuda a tu ter um ambiente bom e diminui teu turnover. Tudo isso faz Mas parte. cá para nós, isso não é empresa de tecnologia, não. Qualquer empresa que proporcione Isso isso é, para os isso é a onda do funcionários, mercado. para os Mas colaboradores, essa onda já vem na área de tecnologia há bastante tempo, né? Mas Ela que lançou isso aí, é né? isso, com as grandes startups, aí você viu que veio a tendência, só que as tendências hoje acabam migrando muito para mais outras rápido do áreas. que antigamente, né? Então você vê assim, a preocupação disso, sim, do bem-estar, né? E eu acho que depois da pandemia, com o volume de turnover que teve na área de tecnologia, isso se preocupou mais ainda. Então, na parte de Mas benefícios e essa bem-estar. galera ainda prefere trabalhar em casa ou prefere ir para o escritório? Quer dizer, Por eles é em casa. eles ficam em casa. Mas tipo assim, lá eu tenho parte home, parte presencial. Home, para mim, eu vejo muito pessoa só sênior, porque para mim o pleno e o júnior tá aprendizado e você não aprende sozinho. Tem esse detalhe, sabe? Como é que o cara é júnior e quer ficar home office? Eu sei que às vezes o justo paga pelo injusto, né? Então, às vezes você bota a pessoa home, tá ali com dois, três empregos, e acaba não tendo uma produtividade, uma entrega boa. E às vezes sai mais caro tu manter um cara em casa do que Manter no trabalho. dentro da empresa, porque você tem que contratar a babá do desenvolvedor, né? Uhum. Então, a gente viu aí já várias empresas multinacionais grandes, com até o próprio Zoom, né? Todo mundo volta por sigilo, por produtividade, por uma série de coisas. E eu acho que o 100% home não é bom nem para a saúde mental. Assim, a pessoa precisa do convívio, precisa ali Com daquele outras pessoas, momento, né? né? Mas isso é uma opinião minha. Socializar Isso é uma é opinião importante, né? minha. Eu acho que a socialização, eu sinto falta. Eu na pandemia não conseguia ficar trabalhando de casa, eu ficava trabalhando do Não, eu escritório. gosto de ir para o escritório. Eu acho que estar na minha casa às vezes me distrai, me dispersa Pois muito. é, eu sou dessa linha. Eu Mas, gosto. gente, Mas isso tem é de certos trabalhos que eu prefiro fazer em casa, que eu prefiro me trancar, ficar sozinho, porque a gente trabalha muito com análise, né? Com o desenvolvimento de ideias e tudo, mas tem certos trabalhos que eu às vezes gosto de ficar em casa para isso é fazer. de cada um. Eu tenho É, gente de home que tem uma produtividade altíssima, mas da pessoa, de cada um. Você tem gente que home, cara, Não anda. que não vai, né? que não vai. É. E não responde quando você chama, porque a pessoa às vezes acha que está em home, mas não tem obrigação às vezes de atender aquela ligação naquele momento. Você está em home, você está trabalhando, só que em casa. Você tem que estar durante aquele período disponível, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que tu. Porque assim, para fazer essa pergunta, eu vou ter que dar uma embasada. A internet já entrou na nossa vida de uma vez, né? Nas nossas vidas pessoais. A gente não faz nada se não for com o celular na mão, se não for consultando, para se comunicar e passando uma mensagem e assim por diante. Diz pra ele, quando tu sai pra pescar, que quando tu vai fazer a lagosta, e quando dentro do barco, que tu vai velejar lá em Fernando de Noronha, não tem celular. Diz pra ele que dá pra fazer outras coisas Mas a sem a pergunta é internet. assim: como é que as empresas estão nesse estágio? Como é que as empresas, elas já assumiram a internet na vida delas? Total, todo mundo já, isso aí já é Não tem volta mais. pessoal e corporativo, dependência total para tudo. É, né? E quando acontece um caso desse aí da Microsoft, que alguém erra e buga e cai todo Não mundo, foi a Microsoft, foi, tá, foi uma foi uma empresa de segurança. que Quando trabalha foi com fazer, ela. não, não só com ela, trabalha com Windows, Linux e trabalha com ele. Na atualização do Windows, tem um crash e o servidor parou, a empresa de segurança. Então, e está sendo muito punida por isso, né? O CEO foi lá, pediu desculpa, assumiu o erro, Mas o volume de prejuízo que ele gerou foi gigantesco, né? foi gigantesco, né? Foi gigantesco. Gigantesco. No mundo todo teve. Esse é um dos riscos, né? Da,
Rapaz, até o Bill já deu tela azul na apresentação dele. Steve Jobs também já deu uma travada, é legal. Quando eu erro nesse tipo de coisa, eu digo assim, sou eu e o Bill Gates. Nós dois mas assim, erramos nesse tipo de... o mundo está menos tolerante para essas coisas, né? Nem tem espaço, né? Porque É um negócio bem... um bug desse, logado num avião sem piloto, como é que vai ser? Ou não vai ter essa probabilidade? Não, mas aí, no caso, Marcelo, o sistema proprietário do avião é outro, né? Acho que interferiu foi nos painéis e nas passagens. Eu estou falando, eu estou dando uma suposição Lógico. que é um sistema que está lá e ele vai estar conectado na internet, porque pilotar um avião deve ser muitos dados que devem ter que ser processados Mas rapidamente. eu acho que o avião ele é Autônomo, é autossuficiente, ele não precisa estar ali. linkado a nada. A imagem passando, Como um imagem carro. passada numa tempestade, acho É. que ele não deve ter link, não. Como um carro autônomo, né? O carro autônomo é 100% da internet, ou não? Eu acho que também não. Não? É tudo do sensor Eu do próprio carro. estou te perguntando que eu desconheço isso aí. É só Não, sensor. acho que é tudo dentro do próprio carro. Porque às vezes essa área de sombra, o carro vai parar. Essa é uma grande polêmica, né? Se tirar o mando de dentro de certas situações para colocar só o autônomo, se der um bug, o que vai acontecer, né? Essa é uma das grandes... Eles trabalham pensando nos erros. E a utilização aparece os erros que eles corrigem e gera as atualizações. Então, assim, gente erra também, né? eu tenho um quanto amigo, mais utilizar, mais seguro vai ficar, porque mais vai se aprender, né? viu, Cristiano? Eu tenho um amigo que na hora do almoço de pagar a conta disse que o Pix deu um bug, não sei o que, e o Pix não funciona. Isso aí também acontece. Comigo. Já. Algumas vezes. A tecnologia tem dessas coisas, a internet. É terrível. Hoje. Ei, gente, vamos encerrar agora, agradecer o Cristiano, deixar ele falar, não as últimas palavras, né, mas as palavras que ele... Pessoal, só tenho a agradecer, viu, essa oportunidade aqui de bater um papo com vocês, né? Foi muito legal, muito descontraído. Parabenizar vocês aí pelo sucesso do podcast. Quando precisar de novo, tamo junto. Não, vai ter a segunda fase que o pessoal tá pensando como é que tu fez para atropelar o jumento de kitesurf. Rapaz, Aí nós vamos deixar para a segunda não etapa. foi atropelar. Não no podcast. Não atropelou, ele só passou alisando o pelo. Né? As testemunhas, quando foi chamado a perícia, disseram que ele saiu montado no... Mas depois ele conta esse detalhe, esse pequeno detalhe como foi, no segundo podcast. Pois, gente, muito obrigado, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Cristiano, obrigado, Marcelo. E é Obrigado, isso aí. Cristiano. Mais uma vez aí, na construção das nossas parcerias aí. Isso. Grande abraço.